Eu escolhi A perdoar. pessoa que mais ganha com o perdão é simplesmente você. Muitas pessoas não sabem o poder do perdão. O perdão, ele é libertador. O perdão, ele não é somente um sentimento. O perdão, ele é uma escolha. Você tem que escolher perdoar, escolher fazer o certo. Por que que a gente tem que escolher? Porque às vezes a gente fica carregando mágoas no nosso coração e a gente não libera o perdão, porque várias vezes a gente acha que a gente está certo. E o orgulho, a soberba, ela faz a gente sofrer, faz a gente adquirir doenças, faz a gente adquirir vários outros tipos de coisas. Pressão alta faz a gente adquirir ansiedade. Então o perdão, ele é libertador. Só que como você vai pedir perdão para uma pessoa do qual você simplesmente acha que você que apanhou, né? Eu recebi uma pergunta de uma esposa, uma ex-esposa, falando que foi muito traída pelo marido. E não só essa pessoa, essa quinzena já é a terceira pessoa que me faz esse tipo de pergunta. Como que eu vou liberar o perdão ali? Eu já liberei o perdão, eu já perdoei. O cara está com outra, inclusive todas essas três pessoas, o cara está com outra pessoa e a pessoa foi ferida, foi machucada. Só que de verdade o que a gente precisa é liberar o perdão. Como liberar o perdão? Chegar na pessoa se você tem condição e realmente perdoar, porque o perdão, ele é libertador. Às vezes você não vai sentir nada. Lembra que eu te falei? O perdão, ele é uma escolha. Se você foi ferido por alguém na infância, se você foi ferido por alguém no seu casamento, no seu relacionamento, e você não para de pensar, você pode ter uma coisa com uma convicção, com certeza para você, tá? Pessoas que foram feridas no casamento, independente da idade, elas têm um problema para se relacionar com outras pessoas, principalmente quem foi traída, quem foi traído. Porque ela eleva isso e ela, vamos supor, ela fica cabreira, ela fica de uma forma que ela não vai dar mais trela para a próxima pessoa e isso vai atrapalhar o relacionamento. Não é porque uma pessoa foi infiel que essa mesma pessoa não tem a capacidade de ser fiel de novo e você vai arrumar outra pessoa igual, naquele termo que as pessoas falam: casamento, homem é tudo igual, mulher é tudo igual, só troca o CPF. E não é assim. A gente tem que se permitir confiar em outras pessoas. Só que às vezes a gente não se permite. Não se permite porque tem uma mágoa no nosso coração, tem uma mágoa na nossa vida que não deixa a gente ir para frente. Pessoas que após liberar o perdão, eu já vi relatos de curar câncer. Pessoas que após liberar o perdão, secar nódulos de câncer na mama, na coluna, nos testículos, em todos os lugares. Por quê? O perdão, ele é libertador. É como se tivesse uma legião de demônios em volta de você, fazendo você aguentar aquela mágoa. Então quando você sentir vontade de perdoar, mesmo que você apanhou, você vai lá e perdoa. Eu vou contar um relato para vocês aqui da minha vida. Eu estava com algum tempo já, desde o mês 3 desse ano de 2025, por aí, ou antes, de pedir um perdão pro meu pai. Por quê? Porque aconteceu um fato comigo na minha infância, do qual eu apanhei, e aquilo ficou gravado em mim. E quando eu descobri fazendo algumas coisas que me tiraram dali, quando eu fiz isso, eu comecei a pensar, falei, por que eu tô pensando nisso? Porque quando a gente faz uma retrocessão, a gente vê coisas na nossa infância ou há anos atrás que nos deixou ruim, coisas que a gente lembra que nos deixou ruim, coisas que a gente lembra que nos deixou bem, que nos evoluiu, a gente tem que parar e pensar, o que está atrasando a minha vida? Ah, aquele momento com meu pai, eu tô lembrando dele por quê? Porque eu carrego uma mágoa aqui dentro. E ela está guardada, é uma mágoa desde quando eu tinha 12 anos de idade. E o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu enrolei tanto tempo para poder pedir perdão pro meu pai, mas não é porque eu não tinha coragem de pedir, porque hoje eu tenho coragem demais, porque eu sei sobre o meu posicionamento, era de não ferir o meu pai, porque para ele pode ser uma coisa irrisória, mas pode ser que eu falasse para ele ficar chateado, falar, poxa filho, eu fiz isso, eu te bati por causa disso, você ficou magoado, e assim, quantas vezes eu posso ter feito isso, ele dizendo, né? Quantas vezes eu posso ter feito isso e ter estragado a vida de alguém, entende? Então assim, as coisas acontecem, eu fui lá e pedi perdão, inclusive foi essa semana pro meu pai, e não só disso, de um monte de outras coisas. Por que eu fiz isso? Porque eu escolhi, porque o perdão é uma escolha. Quando eu faço as coisas, eu escolho perdoar. Assim como ano retrasado, eu tinha uma pessoa que eu briguei de discussão pelo telefone, eu me infartei, passei mal, eu bati a cabeça,
cobrança e a pessoa era um cliente, eu fiquei me devendo. Quando eu fui sair de Rondonópolis, algum tempo atrás, eu fiquei sabendo de algumas coisas e como se já tinha passado vários anos, eu contraí a apneia do sono, eu contraí... Olha que legal, tive um insight aqui. Eu contraí pressão alta, eu contraí estresse através de todos esses momentos que eu passei de estresse com essa pessoa. E eu, no final das contas, mesmo correto, mesmo tendo tomado prejuízo, mesmo tudo, eu decidi perdoar. Eu fui atrás dessa pessoa. Essa pessoa me olhou dentro da empresa dele, de um pet shop da minha cidade, e ela olhou pra mim, eu acho que ela achou, esse cara veio me matar. E eu fui lá, depois de 1 hora esperando, eu falei, como o inimigo é sujo, ele me deixou 1 hora esperando, eu louco pra ir embora, e eu fui nessa pessoa e eu escolhi pedir perdão. Eu fui lá e perdoei, falei assim, eu te perdoo pelo que você me fez. E o cara falou, mas nem lembro nada disso não. Teve essa evolução, através disso eu fiquei mal, eu contraí doenças e tal, e tal, tal. E aí o que aconteceu? Eu saí de lá com a plena convicção que eu ia sair aliviado, só que eu não saí aliviado. Quando eu peguei no volante do carro, me veio uma coisa que ele falou na cabeça. Ele falou assim, nossa, me perdoa eu, porque quantas pessoas eu devo ter ferido por esse meu lado de ser tão estúpido, ignorante, quantas pessoas eu devo ter ferido e não tô nem sabendo, você foi uma que voltou. Então ele abriu uma mente, um portal na cabeça dele que fez um reflexo. Então assim, o que eu te falo? Você precisa perdoar, mesmo que foi você que apanhou. E isso, na hora que eu peguei no volante do carro para ir embora, eu não senti nada. E aí o Espírito Santo revelou para mim, o perdão não foi para libertar você, foi para libertar ele. Você veio pedir perdão para ele, mesmo você ter apanhado, para você libertar ele, liberta ele. Então quando você pede perdão, às vezes ele não é só para você, só para te curar, só para você vencer. O perdão ele é libertador, liberta ele, você vai se sentir melhor. Liberta quem tem que ser libertado. Aprende as coisas, às vezes mulher traída, homem traído, não é para trazer ele de volta. Assim como eu falei para ele, eu falei, eu não quero você como cliente de volta, eu vim aqui te pedir o perdão. Se tiver um dia uma consequência de você voltar a fazer serviço comigo, amém, se não, mas eu não vim aqui para isso. E às vezes no casamento a gente tem que liberar o perdão, mesmo que não tenha a hipótese, a chance de voltar, a pessoa tá com outra. E outra, quando a gente casa, o casamento é pra vida inteira, só que ninguém quer ficar casada com um homem que não tem o hábito de ser o sacerdote da casa. Ele não é o homem macho alfa da casa, aquele que é o pai de verdade, aquele que é o marido de verdade, que ama a esposa de verdade. Então que mulher que quer ficar casada com um cara desse? Então assim, o que precisa fazer? Fazer como a minha esposa fez, se ajoelhar no pé da cama todos os dias e pedir pra Deus, se for pra ser pra mim, eu quero essa pessoa de volta, mas eu quero ela transformada, diferente, de uma forma que eu nunca vi ela antes, nos meus, sei lá, 20, 30 anos de casamento. Porque assim, se você tem dúvida, Deus, ele transforma. E eu não tenho dúvida nenhuma, porque ele transforma. Não é você que vai mudar, não é você que vai fazer ninguém mudar, é o Espírito Santo de Deus. E aí você tem que ter fé, joelho no chão e pedir para Deus e clamar. Se não dá mais, não quero mais, põe o joelho no chão e fala, liberta a vida dele, eu libero o perdão. Se você vê ele, vai atrás dele e fala assim, eu te perdoo porque você me traiu com a fulana de tal, você me passou a perna nisso, você me traiu financeiramente, você fez isso e isso e isso, eu te perdoo. O cara vai olhar assim e falar, poxa, você só apanhou, por que você está me pedindo perdão? Você vai quebrar ele no meio fazendo isso. Então libera o perdão ele é libertador para as duas pessoas, e às vezes você até descobre alguma coisa em você que você nem mesmo sabe, do qual você vai ver que o perdão é libertador. Então se você tem a opção de liberar o perdão, libera o perdão, faça como está nas escrituras, honre pai e mãe e libera o perdão. Quantas vezes nós temos que perdoar? 70 vezes 7, na vida inteira? Não, por dia.